Experimentos de controle mental e telepatia, abertura de portais espaço-temporais para outras dimensões, contato com vida de seres de outra dimensão e até mesmo o sequestro de crianças. Se você já viu isso em alguma série de streaming, não se assuste. Pode não ser mera coincidência. Olá, eu sou o Ivan Lima e mais uma vez é um grande prazer tê-lo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Para muitos que seguem as temporadas de Stranger Things, é difícil supor que a série tem fundamento em um famoso caso militar ocorrido durante a Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética disputavam, meio que silenciosamente, seus poderes como superpotências mundiais. O fato é que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos recrutaram cientistas nazistas e os usaram para uma variedade de coisas. Para desenvolver armas e tecnologia, para acomodá-los e manter a população e a mídia longe dos experimentos, foi montada uma estrutura, um verdadeiro centro de pesquisas, na cidade de Montauk, Nova York, na região de Long Island. O centro de pesquisas fica em um parque chamado Camp Hero, local onde funcionava também a estação de força aérea de Montauk. Ali, principalmente nos anos 80 e 90, teriam ocorrido diversos experimentos super confidenciais a mando do governo dos Estados Unidos, envolvendo até crianças. A estação militar, na verdade, foi construída durante a Segunda Guerra, com o intuito de defender o país contra possíveis ataques dos alemães em um local estratégico. Desde sua construção até meados dos anos 90, quando ainda funcionava, foi um local de acesso super restrito, onde somente militares e pessoas autorizadas pelo governo podiam adentrar. Até hoje, os muros e as antigas entradas da fortaleza possuem placas e avisos de entrada proibida. No ano de 1980, já corriam rumores de que alguns militares americanos, obcecados pela Guerra Fria, estavam realizando experimentos em uma guerra psicológica no extremo leste de Long Island. Não só militares, diga-se de passagem, como também cientistas americanos e também nazistas que foram poupados na guerra, mas sequestrados e trazidos para o lado de cá do Atlântico a fim de trabalhar para o governo americano. Os experimentos envolviam atividades relacionadas a controle mental, telepatia, viagens no tempo, contatos com alienígenas, aberturas de portais espaço-tempo que davam acesso a uma outra dimensão e, pior ainda, o sequestro de crianças, principalmente as que moravam nas ruas. Para que tudo isso fosse possível, o projeto Montauk envolvia o desenvolvimento de novas armas de defesa da nação americana, as quais também poderiam servir futuramente como um grande poder bélico num ataque a nações inimigas, que a história veio mostrar posteriormente como sendo a União Soviética. Há quem diga, no entanto, que a engenharia de armas foi mais uma força de disfarçar e encobrir o que realmente estava sendo feito entre os muros daquela fortaleza. Em 1992, Preston B. Nichols e Peter Moon lançaram um livro intitulado Projeto Montauk, Experimentos no Tempo, onde contam, com riquezas de detalhes, o que ocorria no interior da base militar. Nichols foi funcionário da base, tendo inclusive trabalhado no projeto de uma cadeira, cuja função era promover os poderes psíquicos de quem se sentasse nela, por meio do eletromagnetismo. Segundo ele, um homem chamado Duncan Cameron foi uma das pessoas submetidas aos testes da cadeira de Montauk e passou a ter habilidades psíquicas substanciais, incluindo a capacidade de manipular objetos com sua própria mente enquanto usava o dispositivo. Quanto a Duncan Cameron, trata-se de uma pessoa com uma história anterior e, ao mesmo tempo, entrelaçada ao projeto Montauk. E é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. Em 1943, em outro experimento militar coordenado pelos Estados Unidos,
Os militares procuravam uma maneira de escapar dos radares alemães utilizando o eletromagnetismo. Para isso, os americanos utilizaram um dos seus navios, o USS Eldridge, como objeto de teste que ficou conhecido como Experimento Filadélfia, pois foi feito na base naval daquela cidade. Há relatos de que o navio não só ficou invisível aos radares, como também a olho nu. E mais, a embarcação teria sido teletransportada por um buraco no espaço-tempo para Norfolk, no estado da Virgínia, a cerca de 300 quilômetros da base. Quando o Eldridge reapareceu, minutos depois, diversos membros da tripulação haviam se fundido às anteparas do navio. Os que escaparam ilesos teriam ficado loucos por causa da desorientação causada pela chamada bolha do hiperespaço, que, segundo a teoria, existe fora do espaço-tempo. Evidentemente, o governo e as forças militares americanas, até mesmo os marinheiros que serviram naquela embarcação, jamais confirmaram essa história. Aqui entra Edward Cameron, ou melhor, Al Bielek. Este homem de 58 anos teria assistido ao documentário O Experimento Filadélfia, de 1984, e tido um déjà vu afirmando ter estado naquele navio e relatando o que se lembrava. Mais tarde, em 1988, quando foi posto sob práticas de hipnose e outras técnicas alternativas, ele relatou ter participado não só do Projeto Filadélfia, como também de experimentos em Montauk. Segundo Bielek, ele teve suas memórias apagadas pela CIA, a fim de preservar o caráter sigiloso dos experimentos. E seu nome verdadeiro seria Edward Cameron. Ele e seu irmão, Duncan Cameron, foram membros do Eldridge em 1943, quando ainda tinham 20 anos de idade. Ambos foram sobreviventes do experimento Filadélfia. Ele confirmou a presença de ambos no navio numa conferência de MUFON, realizada em 1990. MUFON é a sigla em inglês para Rede Ufológica Mútua, uma organização sem fins lucrativos com sede em Cincinnati, Ohio. Por mais que o experimento Filadélfia pareça teoria da conspiração, outra figura icônica que teve responsabilidade indireta no projeto, já que sua morte se deu 10 meses antes, foi Nikola Tesla. Segundo Bielek, o equipamento utilizado no experimento teria sido construído pelo cientista croata. Bielek, ou Edward Duncan, como queira, teria conhecido Preston Nichols durante o desenvolvimento da cadeira Montauk, em 1970. Em seu livro Revelação, Nichols afirma que agentes do governo estavam usando radiação eletromagnética para transmitir ideias diretamente nas mentes das pessoas, além de estarem controlando o clima em conformidade com ordens do governo. Outro profissional que se aventurou e se aprofundou para descobrir a verdade acerca dos relatos do Projeto Montauk foi o fotógrafo e cineasta americano Christopher Garetano, que nasceu e cresceu naquela região de Long Island. Segundo Garetano, que conseguiu até mesmo registrar imagens no interior da fortaleza, já abandonada pelo governo, suas pesquisas chegaram a conclusões assustadoras. Nos experimentos, as crianças eram colocadas em testes, cujo objetivo era desenvolver suas habilidades psíquicas, com o propósito de conseguirem se teletransportar para, por exemplo, obterem informações secretas de outros países, normalmente inimigos políticos dos Estados Unidos. Além do mais, elas seriam armas perfeitas, já que, com o poder telecinético, elas seriam capazes de mover e destruir coisas e até seres humanos, sem nem mesmo tocá-los. Tudo seria feito à distância, de forma que isso garantiria a segurança física das armas secretas, no caso, as próprias crianças. Mas, para que essas crianças cobaias pudessem atingir os níveis necessários de suas capacidades,
eram submetidas a tratamentos terríveis, com o uso de drogas, eletrochoques, radiações e outros meios, todos considerados abusivos e invasivos. Claro, muitas vítimas vieram a falecer e, como a maioria era desvinculada de família, ninguém sentia a falta delas. Nem é preciso dizer o nível de criminalidade que tais experimentos alcançaram, não é? Garetano chegou a reunir recortes de vários jornais, como o do The New York Times, Washington Post e outros, contendo artigos que, de certa forma, citaram atividades ilícitas da CIA. Elas envolviam testes em pessoas internadas em instituições para a saúde mental, alunos de colégios e universidades ou pacientes de certos hospitais, o que foi denunciado por um antigo diretor da própria agência, Stanfield Turner, ao Senado americano. Para os fãs de Stranger Things, com certeza, todos esses relatos têm semelhanças fiéis com a trama central da série, em que a personagem Eleven, ou 11 em português, é uma daquelas crianças com capacidade psíquica elevada e que, por isso, é tão perseguida e, ao mesmo tempo, protegida pelo laboratório de Hawkins, que a quer consigo a qualquer custo. Na série, a personagem passa por experimentos desumanos e só encontra proteção nos amigos e na família que a acolhem desde o momento que ela aparece na pequena cidade próxima às instalações do laboratório. Teorias conspiratórias trazem-nos grandes dúvidas, mas, ao mesmo tempo, soam como algo não está certo e precisa ser corrigido. Pois, se trouxermos tudo isso para a nossa realidade e ligarmos as teorias ao que vemos na prática, não é difícil acreditarmos que sim, sempre estivemos cercados por muitos mistérios, os quais não são explicados, a não ser por meio dessas teorias conspiratórias. Você é fã da série? Se sim, procure saber um pouco mais sobre o que eu acabei de contar. E olha, você pode achar coisas interessantes, hein? Se não conhece a história da garotinha Eleven, procure assistir a Stranger Things e então procurar conhecer o experimento Montauk. Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!